Eu acho de onde você quiser. Lá na PUC você chega lá, você tem que sentar, você tem que ajoelhar no milho. Por que aqui que é público você vem fazer baderna? Por que você pega um alojamento igual alojamento? Estou falando prática, praxis, o mundo real. Tá? Ali, você chega dentro da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no campus da Universidade Federal do Rio de Janeiro, vai lá no alojamento. Isso aí é pouco para você entrar lá dentro. Vai de AR-15, que se bobear tem quadrilha lá dentro. Aquele que eu não concordo com eles, mas como eu falei, onde eu concordo com alguém, eu boto o nome, cito e falo assim, tá certo nisso aqui. Aquele Weintraub, caramba, quando falaram que tem universidade pública, tem mesmo. Tem mesmo. Você entra dentro daquele alojamento ali, tem família morando lá dentro. Família, aquilo é um chiqueiro, é uma favela. Como é que aquilo deveria funcionar? Ah, você faz jus a usar o alojamento? Tudo bem. O alojamento fecha 10h30 da noite, Tá? Acabou. Aqui vai ter revista toda semana. Ah, porque está ferindo meu direito. Meu amigo, vai para o Copacabana Palace. Só para esclarecer, você pode continuar falando, mas eu quero saber se é a favor de realmente abolir a faculdade pública ou você quer reformar? Não, eu não quero abolir a faculdade pública. Eu quero que ela seja reiniciada, inclusive, eu sou a favor. Eu quero, sim. Tava bom demais para ser verdade, quando ele falou implodir, eu falei... Não, mas olha só. Olha aqui. Mas só que tem uma coisa. Eu quero administração profissional e eu sou a favor. Tecnocrata. Exatamente, porque sem tecnocracia você não vai a lugar nenhum, você não estava aqui, sua mãe não tinha emprego, não tinha trabalho, você não teria trabalho, ninguém teria, você sobreviveria de quê? Você cataria minhoca? Você já tirou minhoca do asfalto? Você já entrou numa selva para sobreviver? Se não tivesse tecnocracia, é porque nós temos o pior do mundo, o que é que nós temos que fazer é melhorar ele. O esqueleto está aí, nós temos que descarnar ele, você é um cara bom. Você é um cara inteligente. Você é um cara bom. Você sabe por quê? Porque você é honesto. Isso aí é raro. Isso é raro. Honestidade é raro. E você é honesto. Tá? Mesmo seus conceitos, briga comigo, caramba, você é um cara honesto. Então é o seguinte, você é um cara aproveitável em qualquer sistema de verticalização. Porque você acredita no que você fala. Você acredita no que você pensa. Isso daí é realmente raro na nossa sociedade. Você só vê bandido. O que nós falamos aqui ontem? Quanta gente chega aqui eu posso falar para vocês, tudo que a gente está falando aqui, a gente estava falando antes. Ninguém aqui botou empecilho, nem eu, nem ele. Então é o seguinte, o que o cara fala? O cara desligou o microfone, o cara fala um monte de coisa que ele não teve coragem de falar no ar. Não. Um monte de coisa que ele poderia falar, não, mas olha só, isso aqui, mas eu não vou falar não, que eu não vou me comprometer. Porra nenhuma. Então você é um cara que você não tem medo de dar cara a tapa. Isso aí é louvável. E outra coisa, você é honesto. Você chegar para mim e falar assim, vem cá, você é presidente da República, você nomearia o Cogos reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro? Ah, ou da USP? Oh, sim, tranquilamente. Porque eu sei que vai ter honestidade. O que não tem ali é honestidade. O orçamento come... Por exemplo, existe uma falácia na educação brasileira, dizer que o Brasil gasta pouco com educação. O Brasil gasta mal com educação. O Brasil não gasta pouco com educação, não. Vai lá ver quanto que a Rússia gasta com educação. Vai lá ver. A população é diferente também, né? Não, é claro. É claro. Tem gente que mora na universidade pública há 30 anos e está lá como ativista. O cara mora lá dentro. Já foi jubilado, mora lá dentro. Então é o seguinte, E outra coisa, eu sou a favor da universidade pública não privatizada, porém paga. Porém paga. Ela já é paga. Tá. É o seguinte, ela paga. Agora é o seguinte, o que você acontece? Você tem tantas vagas que você vai dar de bolsa para quê? Para cotista? Que cota, rapaz? Tem cota para ninguém, não. Agora estão criando cota até para LGBT. Que vergonha é essa? Isso é uma vergonha, isso é uma humilhação para todos nós. É uma humilhação para mim, para você, para qualquer um. Cota para isso, cota para aquilo outro. Rubão, você não vê que a cota é o sintoma, mas a doença é a existência de qualquer coisa pública? Não. É desse pessoal que está deteriorando isso. Por exemplo, como eu falei, é difícil me achar, Cogos, no algoritmo, porque eu não tenho um pensamento uno em torno de uma coisa. Por exemplo, tem que ter a atitude que o Trump está tendo lá nos Estados Unidos, com o wokeismo, com o identitarismo. É meter a porrada. Meu amigo, olha só, volta para o mundo real. O mundo real não é esse.
O mundo real não é esse. Você não vê que isso é tira bom, tira mal? Não. Primeiro entra os democratas, vamos cortar pinto de criança. Aí entra o republicano, agora não vai mais cortar pinto de criança. E nós continuamos pagando imposto para um bando de satanistas pedófilos. Nós temos, olha só, os impostos eles têm que ser justos. Nós pagamos impostos injustos. Tem um vídeo meu de 1 minuto e meio viralizando na internet, desmascarando a ponto que ninguém faz. Falar assim, cara, o imposto mais vergonhoso que o cara paga no Brasil é o IPVA. É a maior ladruagem, a maior fonte de ladruagem, de rapinagem que existe no Brasil, Não, é o IPVA. também é. Não, mas o IPVA é pior de todos. Deixa eu só ir no banheiro, mas eu queria saber qual o imposto que não é roubo. Não, para com isso, para de você chorar, deixa você chorar. Vai lá, porra. Magnata. Volta com a Magnata. AK-47, foi lá, pegou a AK-47, hein? Vai me Magnata metralhar não a quer gente. pagar imposto, Tá? né, Rubão? Oi? Magnata não quer Não pagar quer, imposto. não quer. Todo mundo tem que pagar imposto, não adianta, tá? O Estado mundo tem que ser pagar imposto. forte. O Estado tem que ser do tamanho que ele deve ser. O Estado tem que ser justo. Porra, olha só. Ele não tem idade, você também não tem. Eu vivi o governo, eu vivi a ditadura militar. Eu cresci com a ditadura militar. A ditadura militar teve um período muito ruim, a inicial, e depois, em 68, nós entramos no milagre econômico brasileiro. Tá? 68 até 78. Por incrível que pareça, por isso que eu não tenho medo de falar as coisas, por incrível que pareça, o período de maior crescimento do Brasil, o período de maior crescimento do Brasil foi exatamente embaixo do AI-5 e do Estado Novo. O Brasil foi o país que mais cresceu no mundo de 1930 a 1980. 50 anos. 50 anos, o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo. Não fui eu que criei esse número. 1930, aí é o seguinte, aí você faz o seguinte, bem, foram 15 anos de governo Getúlio, que era considerado uma ditadura. E em 1980 você tinha 16 anos de governo militar. Ou seja, em 50 anos, 31 anos foi sob um regime de exceção. Ou seja, quase 70% do período, tá, foi sob um regime de exceção. Então é o seguinte, o que acontece? Nós temos uma elite política canalha, bandida, quadrilheira, tá, que é a pior do mundo. A pior do mundo, porque a gente tem que falar pior do mundo, porque o Brasil está no G20. O resto, todo mundo é figurante. Eu estou falando países com pelo menos um PIB de $1 trilhão para cima. Tá? Então é o seguinte, aí você vai ter 20 países mais ou menos, no mundo, mais ou menos, 20 ou 25 países, com um PIB acima de $1 trilhão. O Brasil criou a pior elite, e a pior desgraça que nós criamos foi essa nova república. Isso que está aí, a república do vai passar, que eu sacaneio e ridicularizo, que eu chamo que é a república do Chico Buarque, que se exila em Paris, a Márcia Tiburi, que se exila em Paris, com o marido recebendo salário de juiz. Aí, agora acho que lançaram um livro, né? Cartas do Exílio entre Márcia Tiburi e Jean Willis. Você deu espaço para você aqui, Cogos, mas tem hora, assim, você manda muito bem. Mas tem hora que eu acho que você se perde, assim. Por exemplo, você fala que o Estado tem que ser do tamanho do que ele tem que ser. Exatamente. Né? O Estado ele tem que intervir a hora que precisa. O Estado tem que se afastar a hora que precisa. O Estado tem que estar presente vendo tudo que está acontecendo. Né? E aí, ao mesmo tempo que você fala isso, você vai e critica cotas para LGBT. O Estado não tem que fazer algo para tirar essas pessoas da prostituição, tirar essas pessoas do salão de cabeleireiro. Não tem que dar oportunidade para colocar essas pessoas na universidade pública. Essa hora o Estado não tem... Foda-se com essa espingarda para lá. Sabe lá? Essa hora não tem que tirar essas... O Estado não tem que intervir, fazer algo. Tem um problema ali, porra. Tem um problema ali. Não tem que fazer? Vou brigar com o podcast. Tem. Aí é o seguinte, eu vou fazer uma coisa. Você também deveria usar cotas. Você vai ao médico? Hein? Vou.
Você tem um médico para ir? Tem vários. Por quê? Porque eu preciso. Mas por que você vai neles? Porque eu preciso ir, porra. Pô, eu vou te receitar agora outros remédios. E as pessoas, quando precisam de algo, você tem que fazer algo por elas. Não. Eu vou te dar uma relação agora de médico que você tem que ir por cota. Se você quer cota para os outros, tem que usar para você também. Você não vai ir só no seu médico que você gosta, que você quer, não. Só porque ele é bom, não. Só porque você descobriu que ele é o melhor. Você tem que deixar de ser segregário. Que conversa de louco é essa? Você tem que... Você também é doido, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Sou doido, mas eu sei economia. Tá, então. Olha só. Mas não é o que eu tô falando. Se você quer cota para os outros, faça você também cota. Você não vai no mesmo médico. Tem aquele médico ruim que todo mundo fala que quem vai lá morre. Você vai nele também, porra. O que a gente tá falando aqui? Ele está falando de cota. Que cota, cara? Privatiza tudo, cada dono de universidade privada que decida o seu processo seletivo. Eu não tô nem aí pra isso, cara. Fudeu. Quer fazer... Fudeu com a educação. Quer fazer cota pra quem... Não tem cota, bicho. Olha só. Quer fazer cota pra quem joga bem Mario Kart, que se dane, cara. Problema de cada um. Olha só, cara. não tem cota. Acabou. Tá? Nesse ponto... O que aconteceu é o seguinte, eles estigmatizaram a palavra... Nesse ponto, Pera sim, aí. não teria que ter cota. Não tem cota, não tem cota. Universidade não pra tem... todo mundo, não. né, pô? Quem quiser lá passa. Peraí. Por que universidade para todo mundo? Quem quiser faz. Não, quem quiser faz. e é o seguinte, e quem tem capacidade e vocação para aquilo? Vocação para aquilo, todo mundo agora no Brasil quer ser médico. Por quê? Porque paga bem. Dentro desse mercado caótico que nós temos, paga bem. Aí é o seguinte, vou deixar o Miorim... Desculpa, Miorim, cara, porra! Paulo Cogos, cara, desculpa. Porra. O Miorim tá 3 vezes mais gordo que eu, você vai me chamar de Miorim, cara. Eu fiquei meio assustado aqui, que parece que o Rubão, ele defende prefeitos biônicos. E é a mesma pessoa que disse que defende a autodeterminação dos povos. Quer dizer, o povo não tem direito nem de ter o seu prefeito local próximo da população. Tem que ser um cara nomeado por um interventor. Então isso mostra aí o apreço que o Rubão tem pela liberdade, que infelizmente é nenhum. Né? Outra, ele fala, os pequenos municípios funcionam como paizinhos, dão um gasto enorme. Então, primeiro, o Rubão não entende que quando você tem uma burocracia centralizada, para você capilarizar essa administração central até os lugares menores, você vai criar um aparato burocrático gigantesco e alienígena em relação à comunidade que ele quer administrar. Isso vai ser extremamente ineficiente e no final vai sair muito mais caro do que se você tivesse uma administração localista focada no município. Além disso, eu acho engraçado que o Rubão se diz nacionalista e fala que os gaúchos não são um povo no sentido de que o Brasil é um povo, então ele está querendo se ater, sei lá, algum tipo de formação histórica do povo, mas ao mesmo tempo ele nega a formação histórica do Brasil, que é municipalista. Então se você voltar lá para a formação do Brasil, o que é o Brasil na sua origem? São as ordenações manuelinas, a moral católica e o municipalismo neofeudal. O Brasil é fruto de uma cruzada. Então como é que ele nega essa raiz do Brasil, que é o municipalismo, que funcionava muito bem, porque quando você decide as coisas localmente, você está muito mais próximo da realidade situacional daquele vilarejo, você evita a ineficiência de uma administração burocrática, você evita a imposição de coisas que podem até funcionar para um local, mas não funcionam para outro. E ainda por cima é muito mais econômico, porque em vez de ter um aparato burocrático gigante, você vai ter ali aquilo que é compatível com a realidade econômica dos municípios. Claro que hoje existem municípios que dão prejuízo, mas por que isso? Porque existe uma série de incongruências no sistema causadas pelo Estado Central que subsidia um em detrimento de outros. Pega o imposto daqui e transfere para lá. É claro que vai surgir uma elite política, uma oligarquia coronelista, clientelista, mas a culpa é do quê? É do Estado centralizado. E ele não entende isso. Ele fala que eu quero construir uma utopia. Eu não quero construir utopia nenhuma, cara. Eu só quero que a ética seja respeitada. Eu já falei que eu não sou utópico. E aí quando ele fala que o gaúcho não é um povo, olha que coisa. Existem elementos da cultura gaúcha, musicais, gastronômicos, etc., que tornam o gaúcho muito mais próximo de um uruguaio dos Pampas do que de alguém que está no Acre. Então, o Brasil, a unidade política brasileira é artificial. A união cultural é muito mais visceral se você comparar um gaúcho com um uruguaio do que um gaúcho com alguém que está no norte. Então, eu não tô aqui sendo algum esquerdista babaca vai falar, o Cogos é xenofóbico. Não. Eu quero que floresça a cultura nordestina, eu quero que floresça a cultura lá de Manaus, que já foi a Paris dos Trópicos, eu quero que floresça tudo. O que destrói esse florescimento do verdadeiro Brasil, dessa brasilidade, é o estamento burocrático em Brasília.
Ou você acha que os burocratas malditos de Bruxelas representam as várias culturas europeias? Não, eles representam a destruição das várias europeidades locais. Esse é o meu ponto. Depois ele falou, ó, Israel tá lá cometendo um monte de crime de guerra, não sei o quê, mas se fosse na Idade Média ia ser pior. Ué, pelo contrário, na Idade Média, geralmente as guerras eram travadas entre os militares, entre a classe cavaleira. Era os bellatori, o segundo estado. Essa coisa de envolver civis e matar civis, jogar bomba em criancinha, e carpet bombing, isso é um fenômeno do Estado moderno. Isso é um fenômeno do Banco Central, que financia esse tipo de guerra. A guerra total é uma modalidade contemporânea de conflito que mata muito mais civis do que morria civil lá na Idade Média. Então, o Estado, a ascensão do Estado moderno resultou em guerras cada vez mais sanguinolentas. Não é possível que ele seja um analista de geopolítica e não enxergue o quão desumanas e destrutivas são as guerras modernas. Outra, aí ele vem falar lá aquele argumentozinho raso de o Cogos é anarcocapitalista, mas ele tem um cargo nomeado na administração pública, pegou fundão eleitoral. Peguei fundão eleitoral, vou pegar mais, e os comunistas que estão me criticando por isso, pode pedir pra tua mãe fazer mais programa na zona, porque ela vai ter que pagar mais fundo eleitoral, seus comunistas filha da puta. Sabe por quê? Porque eu li Antônio Gramsci. Antônio Gramsci é um comunista filho da puta, mas ele era um comunista muito inteligente. Ou seja, um patife, né? Porque comunista inteligente é patife. O que o Gramsci falava? Que é preciso ocupar os espaços, é preciso ter hegemonia, ocupar a mídia, ocupar os cargos políticos. Olavo de Carvalho, do lado correto da força, falava, sim, é preciso ter conselheiros tutelares de direita, é preciso ter militares de direita, é preciso ter juízes de direita. Então é preciso fazer um contra-Gramsci, é preciso ocupar os espaços. Então, sim, eu vou usar o aparato estatal, eu vou usar o dinheiro estatal para ocupar os espaços com a direita libertária que quer abolir esse aparato estatal, doa a quem doer. E eu nunca escondi isso igual o MBL, esses sim são hipócritas. Eu não vou pegar fundão, eu sou limpinho. Agora estão pegando. Cadê o pedido de desculpa do MBL para mim? Não vão, porque são covardes. São massa auxiliar. São linha auxiliar do sistema. Agora eu me pergunto, Rubão, se um escravo usa a estrutura do engenho e da senzala, isso significa que ele está compactuando com a escravidão? Ou significa que, infelizmente, ele está, contra sua vontade, inserido no modo de produção escravagista e que, pelo menos, alguma coisa ele possa ter, que é, pelo menos, usar a estrutura da senzala, já que ele injustamente foi escravizado ali. Aonde que eu fui contra aquilo que eu defendo? Eu nunca falei que eu sou contra pegar o fundão, eu nunca falei que eu sou contra usar a arma do inimigo contra o inimigo. Eu seria um hipócrita se eu fizesse outras coisas. Se eu fosse num restaurante e pedisse CPF na nota, aí eu seria hipócrita. Eu nunca faço isso. Porque o meu amigo é o dono do restaurante, não o Estado. Eu não posso entrar em mais detalhes, senão o Xandão vai mandar me buscar aqui. Né? Agora, uma coisa que ele fala, que o Rubão falou, foi o seguinte. Sempre que houve, sei lá, ele citou 1984, né? A ideia de derrubar uma certa tirania, depois veio uma tirania pior. Então, você teve a Revolução dos Bichos, depois os porcos tomaram conta da fazenda, e os porcos se tornaram pior do que os antigos tiranos humanos, né? Nisso, o Rubão tá certo, mais uma vez, na análise do fenômeno em si. Mas ele não está indo nas causas do fenômeno. Aí eu vou citar outro autor, Gustave Le Bon, que escreve sobre a psicologia das multidões e trata da questão revolucionária. Ele fala o seguinte: por que a Revolução Francesa tirou o Estado absolutista e colocou coisa pior no lugar? Que foi o Grande Terror, a Assembleia Nacional, depois o Napoleão, que foi outra merda, depois você vê a França hoje, ela nunca esteve numa merda tão grande. Então, realmente, os revolucionários tiram um tirano e colocam coisa pior. A Primavera Árabe foi exatamente isso. Tirou lá o Mubarak, o Gaddafi, e colocou o Estado Islâmico no lugar. Por que isso acontece? Será que, então, que toda resistência contra a tirania está fadada a resultar numa tirania pior? Não! Per se. É claro que o homem tem que resistir à tirania. Só que qual é o problema? O problema é que o Gustave Le Bon fala, as pessoas temem a liberdade, elas têm a ilusão elas têm a ilusão de que o povo, na sua ordem espontânea, nas suas relações naturais, é fraco e precisa ter um Estado. Essa é a mentalidade do Rubão que fez com que as revoluções resultassem em coisa pior. Não é a minha. Então, enquanto você quiser tirar o tirano, mas manter a estrutura de poder, você vai ter problemas. Quando você quiser tirar o tirano, mas
continuar achando que tem que ter um tirano melhor, você vai cair na utopia que ele defende. Ele fala, por exemplo, temos que acabar com essa baixaria de agenda woke, de cota pra LGBT, não sei o quê. Concordo, mas, mais uma vez, o problema não é... a cota pra LGBT lá nas faculdades, na Unicamp, realmente é uma coisa absurda. Mas isso é o sintoma da doença. A doença é a existência de uma faculdade pública. Por que o cidadão de bem tem que ser roubado pelo Estado para financiar a faculdade? Ah, não, eu vou colocar um reitor de direita, eu vou mandar os vagabundos estudar, eu vou mandar os maconheiros virar gente, não sei o quê. Por que você acha que o Estado, que é um monopolista da força, vai seguir a sua ideia, Rubão? Por que o Estado vai falar, não, peraí, pessoal, para tudo, vamos ouvir o Rubão. Rubão, você agora decide o que nós vamos fazer com a faculdade. O Estado não vai ouvir o Rubão. O Estado vai caminhar sempre para a esquerda. Porque um povo contaminado pela agenda woke, um povo contaminado pelo vício, nunca vai se libertar. Então é claro que o Estado vai promover o vício, não a virtude. Então eu me pergunto por que o Rubão quer manter essa estrutura maldita? E fala que eu sou utópico se a definição de estupidez é fazer a mesma coisa esperando resultados diferentes. O Estado fracassou. O Estado resultou em todas as principais tragédias da história da humanidade. Acabou, não tem mais como continuar com isso. O Chaucer, que foi um grande poeta, ele escreveu lá nos anos 1300. Ele escreveu, o povo não aguenta mais a tirania. E 700 anos depois, essa merda só piorou. O poder do Estado só aumentou. E o Rubão acha que tá tudo bem com isso. Ele é nacionalista. Que não é nacionalista, cara. O nacionalismo não tem nada a ver com o verdadeiro patriotismo. Porque ele esmaga o povo, ele esmaga as pequenas pátrias. Ele é uma ilusão. A lógica do nacionalismo resulta, na sua consequência, no globalismo, que ele muito bem critica, mas não está enxergando qual é a fonte do problema. E aí ele fala, não, eu sou um tecnocrata. A tecnocracia é uma doença. A tecnocracia é a substituição da sabedoria, da prudência por uma elite de oligarcas que contratam intelectuais para dizer que o governo deles é científico. No começo desse debate ele me criticou injustamente, falando que eu sou um elitista, mas ele quer dar poder para uma elite. Quem é o elitista aqui? Ele está desprezando a prudência do cidadão comum e administrar a própria vida para dar poder para um tecnocrata que acha que sabe mais da vida do cidadão do que o cidadão e eu é que sou um elitista, porra. Outra coisa, ele veio falar em milagre, falando que na época do governo Médici o Brasil cresceu não sei quantos % ao ano, 2 dígitos por ano, aquilo foi um milagre. Meu amigo, milagre quem faz é o nosso Senhor Jesus Cristo, cara, para de idolatrar o Estado. Não gosto do Roberto Campos, esse sim um hipócrita, grande frasista, genial. Mas ajudou a criar o Banco Central, ajudou a criar o BNDES. Esse sim é um hipócrita que não faz o que prega. Mas independentemente disso, o Roberto Campos falou muito bem. O milagre econômico do governo Médici não foi outra coisa senão uma bolha inflacionária. Bolha inflacionária não é crescimento real. O Brasil não estava produzindo mais trator, o Brasil não estava produzindo mais máquinas agrícolas, o Brasil não estava produzindo mais vestuário. Era só números inflacionados. A bolha estourou como todas as bolhas econômicas estouram. Não é isso que eu defendo. Aí, uma coisa que até ele falou, o engraçado aqui, o Brasil cresceu sob o AI-5. Olha, eu não tenho nenhum problema com o regime militar reprimir comunista. Não tenho nenhum problema com o regime militar cancelar CPF de guerrilheiro comunista lá na Araguaia. Agora, você cancelar o habeas corpus, que foi o que o AI-5 fez, você censurar artista, você censurar humorista, que foi o que o AI-5 fez, o que ele tá fazendo? Ele está fazendo exatamente o que o Benjamin Franklin falou para não fazer. O Benjamin Franklin falou, um povo que aceita perder liberdades eternas em troca de segurança temporária vai perder as duas coisas e não merece nenhuma. Então você aceitar que o regime militar tire o habeas corpus de inocentes em nome da segurança, qual foi o resultado disso senão a tomada de poder pelos comunistas? Não deu certo. Hoje o habeas corpus da Débora dos Santos, o habeas corpus do Daniel Silveira, foi tudo cancelado, né? Agora, quem é que começou com isso? Foi o AI-5 que ele falou que resultou em, sei lá, em crescimento. Pelo amor de Deus. Nós temos que ter ética. A ideologia do crescimento pelo crescimento é a ideologia da célula cancerígena, cara.